Olá, família Marques, tudo bem com vocês? Hoje temos um convidado super especial, o convidado que participou ativamente do julgamento de Flor de Lis e demais réus, tanto na primeira parte quanto na segunda parte. Como eu digo primeira parte e segunda? Porque o julgamento ele foi, como vamos utilizar a palavra, desmembrado. Não é o correto, mas vamos colocar como foi desmembrado, foi em datas diferentes. No primeiro julgamento foi julgado Carlos Uberaci, Adriano, Marcos Siqueira e Andréia. No segundo julgamento, os demais réus, Simone, Flor de Lis, Rayane, Marzi, Carlos. 7 dias, praticamente, de julgamento. 7 dias exaustivos, em que esse participante participou exaustivamente do caso, dando suor, dando sangue. Foi um trabalho comprometido com a justiça. Estamos falando do doutor promotor Décio Viegas. Boa tarde, promotor. Como vai o senhor? Tudo bem? Tarde, Marcondes, tudo bem? É um prazer estar aqui, podendo contribuir aí para mostrar, né, como é que os fatos transcorreram, como é que foi o julgamento, enfim, dando publicidade, né, a um caso que, com certeza, há um grande interesse público, né, da população de saber o que aconteceu nesse caso, nesse julgamento que foi muito coberto aí pela mídia, né? Doutor Décio, quando o senhor soube que participaria desse julgamento, qual foi a sensação? Na verdade, o que acontece? Esse julgamento, é que nem você acabou de mencionar, teve esse julgamento anterior do Carlos Ubiraci, né, do Carlos, André, Adriano e Marcos, que foi o primeiro em que eu participei. Né? Da associação criminosa como um todo, nós tivemos 3 julgamentos, né, porque teve também aquele primeiro, que foi de um outro processo, né, mas também ligado ali com a mesma associação criminosa, foi o julgamento do Lucas e do Flávio. Desse, efetivamente, eu não cheguei a participar. O julgamento do Carlos Ubiraci, né, do Carlos Ubiraci, do Adriano, do Marcos e da Andréia, o doutor Carlos ele estava precisando de um colega porque para ajudar ali na atuação, naquele processo, né, vocês que acompanham sabem como é trabalhoso. Aquele caso, hoje em dia, o processo já está chegando a 43 mil páginas. Então, embora o doutor Carlos já fosse um promotor muito experiente e tudo mais, havia a necessidade de atuação ali de um colega dando suporte também, até pela dimensão do caso, pela necessidade também de ajuda na análise de provas, análise de depoimentos também. Então, ele me pediu ajuda nesse julgamento anterior, e eu, com muito prazer, né, com muita satisfação, me prontifiquei ali ajudá-lo nesse caso. E foi um julgamento, né, esse primeiro julgamento foi um julgamento também pesado, né, foi um julgamento de 24 horas, né, embora não se compare com esse último, também foi um julgamento relativamente exaustivo, né, e mais simples também, né, esse julgamento desses outros corréus era mais simples porque o único réu daquele caso que estava respondendo a crime, né, por crime doloso contra a vida era o Carlos Ubiraci, e o Ministério Público pediu, inclusive, a absolvição do Carlos Ubiraci. Então, a maior parte ali do esforço argumentativo era no sentido de provar toda a elaboração daquela carta que é atribuída, né, e foi elaborada a mando, né, da Ré Flor de Lis, para tentar colocar a culpa, né, do crime nos filhos não biológicos, Lucas, né, que já tinha sido julgado, Misael e também o pastor Alexander. Né? É muito interessante esse caso, porque as pessoas às vezes se perguntam, né, o júri é para crimes dolosos contra a vida, mas a gente também julga, né, a gente não, né, a sociedade julga no júri os crimes conexos aos dolosos contra a vida. Então, por isso, os crimes, né, de associação criminosa, esse crime também elaborado, relativo ao uso do documento falso, também acaba indo ali para o tribunal do júri junto com o crime doloso contra a vida. Doutor Décio, o senhor disse um ponto muito importante. Em primeiro momento, o Carlos Uberaci foi indiciado ali pelo homicídio consumado. Depois, o Ministério Público mesmo pediu a absolvição dele perante esse crime. Por quê? Então,
eu acho que assim, um dos aspectos da função do Ministério Público que para mim é mais gratificante é que o promotor de justiça ele não é obrigado a buscar a condenação a qualquer custo, ele é obrigado a buscar aquilo que está no nome do cargo, ele é obrigado a buscar a justiça, ele é obrigado a buscar o resultado justo, né? Então não é incomum que num plenário de júri, porque a instrução, né, ela é feita ali durante ali em frente aos jurados, né? A oitiva de testemunhas é a produção de prova. Então, não é impossível que, durante essa produção de prova, o promotor se convença de um posicionamento contrário, se convença de que houve a fragilidade da prova com relação a determinado réu. E, nesse aspecto, o promotor tem liberdade de poder pedir a absolvição. O que aconteceu ali com relação ao Carlos, o Birassi, foi que o Ministério Público entendeu que a prova, embora demonstrasse que ele tinha ciência dos envenenamentos, não necessariamente havia uma prova clara de que ele teria participado ativamente desses envenenamentos, diferente de outros réus, que a gente tem provas contundentes nesse sentido. E aí, portanto, o Ministério Público pediu a absolvição dele. O assistente de acusação, doutor Ângelo, optou, né, entendeu por bem, por sustentar a condenação dele, né, e aí houve uma divergência, né. É sempre bom pontuar que o assistente de acusação, ele não é do Ministério Público, ele é um advogado que representa ali a família da vítima, né, e o código estabelece que ele assiste, né, que ele auxilia o Ministério Público, mas ele não faz parte do Ministério Público, tem autonomia, né, para ter seu posicionamento também. E aí ele insistiu nessa condenação do Carlos Ubiraci, e acabou que o Carlos Ubiraci foi condenado somente, pelo que eu me lembro, na associação criminosa. Entendi. Vamos recapitular. O Flávio, no primeiro momento, Flávio e Lucas vão ao primeiro júri popular. Ambos são condenados. Flávio a mais de 30 anos, depois a pena diminui. Lucas a 18 anos, depois a pena diminui, a própria magistrada diminui a pena dela, mas ambos são condenados pelo homicídio consumado ali. E depois o Flávio também respondeu pela fraude processual, por conta da carta. Aí vem o segundo júri. No segundo júri, o pastor Carlos Ubiraci é absolvido do homicídio consumado, ele responde só pela associação criminosa, paga sua pena, assim como os demais réus. Uhum. Agora vemos agora o terceiro júri, que vem Flor de Lis, Simone, Marzi, Rayane e André. E ali nós vemos o Ministério Público que representa bem o nome, porque não é, ao meu ver, o pessoal entenda, não é Ministério Público de Defesa, não é Ministério Público de Acusação, é Ministério Público de Justiça. O Ministério Público, ele busca o que ele acha justo perante a verdade e as provas apresentadas. Tanto que o senhor e o doutor Carlos e a doutora Maria pediram uma pena menor para a Rayane, pediram a absolvição do André no homicídio consumado e outras penas menores, inclusive para a Marzi. Já para a Flor de Lis e Simone, não. E demonstra ali o sentimento de busca de justiça. O que levou os senhores do Ministério Público, em especial o senhor, a pedir ali penas menores para aqueles réus e qual a diferença deles dos primeiros? O primeiro julgamento do Lucas, do segundo julgamento e do terceiro. Na verdade, ali o que acontece? É que nem eu acabei de falar, durante a instrução, a gente vai acompanhando e a gente entendeu por bem ter uma posição muito técnica e adequada às provas dos autos, né? Então, quando a gente chegou ali no julgamento, é importante que o Ministério Público seja justo no que se refere a cada um responder exatamente pelo que efetivamente praticou, né? Por exemplo, o André, e o Ministério Público recorreu da absolvição do André, né? Inclusive recorreu da absolvição de todos os que foram absolvidos. Mas do André, por exemplo, a prova com relação ao envenenamento era muito forte, né? E com relação ao homicídio consumado, já não. Então, até para que se possa fazer justiça, né? Porque pensa bem, se o Ministério Público também pede a condenação de todos de forma indiscriminada, como é que eu posso vir aqui, né, dando uma entrevista para você e dizer que eu promovo a justiça, né? Seria um contrassenso.
Então, é importante, né, o Ministério Público sempre ter essa atuação ponderada e de acordo com as provas ali, não indo além nem indo aquém do que a lei determina. Então, foi isso que a gente entendeu ali no caso concreto. Não sei se isso, talvez o cansaço dos jurados, né, 7 dias, se isso acabou, um excesso de provas contra a Flor de Lis e a Simone tenha prejudicado a análise deles dessas provas que também haviam contra os réus. Não sei se isso também acabou prejudicando, mas, enfim, uma coisa é certa, o Ministério Público ali sustentou a condenação que era mais justa, e por isso, inclusive, no que foi divergente a opinião dos jurados, né, quanto ao que o Ministério Público sustentou, a gente acabou optando por recorrer. Esse ponto foi muito discutido e falado, porque André, Marzi e Rayane, as provas apresentadas e produzidas pelo Ministério Público, principalmente contra o homicídio tentado, foram muito relevantes e muito fortes, né? As provas aí eram contundentes, né? A utilização da quebra do sigilo telemático foi imprescindível para mostrar que eles participaram ativamente naquele plano do homicídio tentado, que era o que foi o envenenamento, inclusive com a compra de substâncias, conversas entre eles, e mesmo assim os jurados entenderam pela absolvição sumária, o que é um entendimento diferente. Existe um ponto jurídico que é quando o julgamento, os jurados vão contra as provas apresentadas. O senhor pode explicar isso? E por isso, acredito que seja o motivo do Ministério Público recorrer? O que acontece? O plenário do júri, né, a decisão do plenário do júri, ela é soberana, né? Isso é previsto na Constituição. O que acontece? E eu acho isso um aspecto positivo do júri, porque é o seguinte: se tem uma decisão dos jurados e há recurso contra essa decisão, um desembargador não pode adentrar no mérito dessa decisão e modificar através de recurso. O máximo que ele poderia, que o tribunal pode fazer é anular esse julgamento para que seja realizado um novo julgamento. E ali, no caso desses réus, uma das previsões legais de que cabe recurso, né, que cabe anulação de julgamento, é quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. E foi esse o caso, né, que nós utilizamos. É cabível também recurso com relação ao quanto da pena aplicada, né? Nesse caso, aí um desembargador pode, sim, efetivamente recalcular, porque a decisão ali do mérito da ação é dos jurados, mas o cálculo da pena, quem faz é o juiz togado. Então, no caso ali, a doutora Neares fez esses cálculos e eventuais recursos, né, que aconteceram quanto à pena podem ser revistos, sim, pelo desembargador. Agora, o mérito, não. E tanto que o Ministério Público, até com relação às penas da Simone e da Flor de Lis, nós recorremos com relação às penas delas também, né? E aí já é um tipo de recurso um pouco diferente, que já não é um recurso para submeter a novo julgamento, é um recurso para calcular as penas num patamar superior. O Ministério Público entende que a pena aplicada a Flor de Lis e Simone foi aquém aos crimes praticados, é isso? Sim, sim. Entendi. Quando os senhores ali começaram os embates, né? Que começa com a defesa, depois passa para o Ministério Público, depois volta para... Desculpa, começa com o Ministério Público, vai para a defesa, depois vem a réplica do Ministério Público e a réplica da defesa. Esse tipo de embate em que o Ministério Público começa e a defesa vem após, isso não desfavorece o próprio Ministério Público ou não? Isso é uma ponderação, mas assim, a verdade Marcões, é que alguém tem que terminar, né? Não tem jeito, senão ia ficar um eterno ali conflito. E até a conformação que é dada é até privilegiando talvez a ampla defesa, né? E se você for analisar, faz um certo sentido, porque o processo se inicia com uma denúncia do Ministério Público. Então, naturalmente, o Ministério Público é quem inicia tudo ali, né, num processo desse. Então, é natural que a defesa, justamente porque se defende, né, a defesa venha depois.
e por isso essa conformação. Agora, o que acontece? Por isso que existe a réplica, né? Você tem a fala do Ministério Público, você tem a fala da defesa, e aí o Ministério Público, para que haja contraditório, pode optar ou não por voltar em réplica, né? O Ministério Público optando por voltar, a defesa tem direito à tréplica. E até dentro dessa linha do que a gente está falando, há um entendimento, inclusive majoritário nos tribunais superiores, de que a defesa não pode inovar em tréplica, porque senão o Ministério Público não teria como contra-argumentar. Isso viola o contraditório, que é um princípio que se aplica à defesa e também à acusação, né? Então, a defesa vai falar ali suas teses na fala da defesa, o Ministério pode rebater isso quando vier em réplica, e aí a defesa, na tréplica, vai se manifestar do que entender necessário, não podendo trazer ali argumentos novos, porque senão o Ministério Público fica sem ter como contra-argumentar o que a defesa trouxer, né? Agora vamos começar a falar do julgamento. Doutor Décio, dentro do julgamento, dentro desses 7 dias, na sua visão como promotor, qual foi o depoimento mais incisivo em relação a todo o processo? Olha, eu acho que ali esse processo, ele o conjunto de provas é um mosaico, né? É difícil você pegar um depoimento em especial e dizer que aquele é o depoimento mais importante, né? Eu acho que o conjunto de provas é todo muito sólido, muito forte, né? Eu particularmente, eu achei, teve um depoimento da Roberta, depoimento muito importante, muito correto. Eu me surpreendi com alguns depoimentos de testemunhas que, né, e quem acompanha o julgamento viu, que até perguntaram orientações para a advogada de defesa, algo, no mínimo, estranho, né? Porque uma coisa que é importante pontuar aqui, Marcondes, existe um princípio chamado incomunicabilidade das testemunhas. Porque a testemunha, quando ela chega lá, ela não pode ter sofrido nenhuma influência externa, né, no que se refere ao seu depoimento. E houve alguns indícios claros ali de que esse princípio talvez não tenha sido tão respeitado quanto deveria. Então, e nesse aspecto, até o depoimento ali teve uma menor, eu não vou mencionar o nome, né, até para preservar, mas uma menor, em que foi feito uma alegação por parte dessa menor de uma pessoa que teria atuado nesse processo para produzir depoimentos simulados favoráveis à ré Flor de Lis. Inclusive, através do depoimento dessa menor foi mostrado, né, e também da utilização de um livro para o qual a advogada de defesa deu entrevista de livre e espontânea vontade, né? Aliás, sempre pontua a importância da imprensa livre, né? Qualquer meio de prova é admissível. Então, é importante a imprensa livre nesses casos justamente por causa disso. E aí era uma jornalista que escreveu esse livro. Esse livro foi utilizado pelo Ministério Público numa pergunta em que se demonstrou que essa mesma pessoa que estava fazendo depoimentos simulados também teria auxiliado a defesa, segundo descrito no livro, que, lembramos, no livro, inclusive, consta agradecimentos à advogada de defesa, que teria prestado depoimentos à jornalista. Então, que foi demonstrado, portanto, que a advogada de defesa teria recebido o auxílio dessa pessoa, que, segundo a testemunha, estaria produzindo depoimentos simulados, para conseguir trazer para o processo esses relatos, né, de supostos abusos que eram trazidos até por testemunhas que tinham negado de forma enfática que ocorresse, né, esses abusos. Então, eu acho que esse depoimento dessa testemunha, que é uma menor, para mim foi muito importante, para mim foi muito marcante. E, enfim, eu acho que o papel, eu acho que fica muito evidente ali que, além das testemunhas, né, você tem claramente um racha na família, né? Isso qualquer um vê. Um aspecto desse caso que eu acho que é importante, né, pontuar é que, com certeza, muitas pessoas ali que moram na casa da ré Flor de Lis, e todo mundo que estuda esse caso sabe do que eu estou falando, tem uma certa dependência emocional, tem uma certa dependência financeira,
tem uma certa dependência até habitacional da ré, a gente sabe disso, né? Então, isso influencia muito ali como uma ou outra testemunha se comporta, né? Nós vimos ali áudios, até juntados pela defesa, enfim, o próprio Carlos Ubiraci, né? Tentaram ver se falavam com ele, não sei o que queriam falar com ele, mas ele também ficou muito indignado de ver que estava sendo gravado, né? Então, assim, era uma testemunha até de acusação, então vê-se que houve uma tentativa de contato com as testemunhas de acusação. E aqui, enfim, se fala muito, porque isso é investigação defensiva. Enfim, eu não concordo, eu não acho que isso é investigação defensiva, eu acho que existe uma linha tênue ali em que não se pode ultrapassar, e eu acho que a incomunicabilidade é um princípio muito importante que deve ser sempre preservado para que o jurado, ele é uma prova, né? Ele é uma prova, desculpe, a testemunha, ela é uma prova, né? Assim como a pistola, né, utilizada, assim como o pelo que foi utilizado para o DNA, ele não pode ser contaminado, né? Tem toda a cadeia de custódia, a mesma coisa se aplica à testemunha. Ela não pode, ela tem que estar livre de influências externas, né? E com o depoimento dessa testemunha que eu tinha lhe falado, me pareceu muito claro que não foi bem assim. Esse princípio não foi muito respeitado nesse caso, no que se refere a algumas testemunhas. Com esse ponto que o senhor relatou agora, eu lembrei do depoimento do pastor Alexander, que é o conhecido como Luan. Ele teve a conversa gravada com a neta de Flor de Lis, e que me parecia ali uma tentativa de dissuadi-lo no seu testemunho. Me pareceu isso. Eu acho que o Ministério Público também entendeu dessa forma, tanto que houve uma manifestação nesse sentido. E aí, um pouco depois disso, como o senhor disse, do livro, a própria defesa inquiriu que a jornalista sentasse ali como testemunha. Já havia feito isso no dia anterior com a produtora de um documentário, no qual ela teve que sentar ali como testemunha. E a defesa quis fazer novamente, no segundo dia, com outra jornalista, inclusive falando ali na imprensa que abandonaria o caso se a jornalista não fosse ouvida, mas depois fez uma reconsideração, porque até a juíza parou, aplicando a multa, caso eles viessem a abandonar o júri. Mas nós vimos ali com temor, inclusive, essa tentativa de colocar os jornalistas ali no banco de testemunhas. O que o senhor enxerga disso, dessa tentativa? Eu acho, Marcondes, que num contexto, infelizmente, que a gente está vivendo, de jornalistas sendo agredidos, né, até fisicamente, eu acho isso muito grave. O Ministério Público do Rio, eu fiz questão de pontuar isso ali na minha sustentação, o Ministério Público do Rio defende a liberdade de imprensa, né, dos meios de comunicação sérios, e como você falou, teve uma jornalista que estava trabalhando, né, estava ali exercendo sua função, foi colocada para depor em um contexto, né, você vê ela claramente constrangida. O jornalista, ele não é personagem da história, ele cobre a história, né? É muito complicado você começar a colocar jornalistas como personagens da história que eles estão cobrindo. Daqui a pouco você vai fazer o quê? Você vai perguntar as fontes dele, você entendeu? Isso é muito complicado. E ali essa jornalista ficou claramente constrangida, e aí depois a defesa, como você acabou de narrar, de forma totalmente, né, exata do que aconteceu, depois deles terem feito essa jornalista sentar lá e que não tinha nada demais para essa jornalista falar, ela falou ali, olha, eu não estava vendo muito bem, estava com meu celular, enfim, acho que foi um mal entendido, né? Foi totalmente desnecessário a oitiva daquela jornalista, e aí depois eles tentam novamente fazer isso. E o que me preocupa da forma como isso aconteceu é porque quando a advogada de defesa, né, quando é feita essa pergunta para o Ministério Público, que se mostra essa associação de uma pessoa que estava fazendo depoimentos simulados com essa pessoa tendo auxiliado a advogada de defesa a conseguir depoimentos de pessoas que, de repente, começam a falar de abusos que elas mesmas tinham negado, quando a advogada vê essa associação, ela começa a não só exigir a intimação dessa jornalista, como ela desqualifica a profissional, falando que a jornalista falou um monte de verdades, falou mentiras dela, e isso me preocupa também, porque, veja bem, e é algo que eu pontuei também ali na sustentação, o livro tinha sido publicado em agosto de 2022,
a advogada nunca tinha processado a jornalista, entendeu? Nunca tinha processado civil, criminalmente, e aí no momento que aquele relato se torna inconveniente para ela, ela começa a desqualificar uma profissional, né? E aqui é bem importante pontuar, porque se fala muito de feminismo, uma profissional mulher, né? Eu acho que, enfim, é claro que a gente tem que saber o nosso lugar de fala, mas o que eu entendo de feminismo é algo que também está muito longe disso, né? De você desqualificar uma profissional mulher que está fazendo um trabalho sério. Não acho, não me parece muito ético. Mas, enfim, aí ela faz isso, desqualifica essa profissional e exige que essa profissional seja chamada, o que para mim parece algo esdrúxulo, porque vai sentar a profissional ali para falar o quê? O que ela mesma falou com a profissional não faz muito sentido, na minha opinião. E aí eu lembro que quando isso aconteceu, quando a defesa fez essa exigência, né, sob pena de abandono de plenário, claro que há um temor do Ministério Público, porque nós somos seres humanos, a gente está trabalhando há muito tempo nesse caso, vocês que são da imprensa que estão cobrindo também sabem o trabalho que dá, né? E aí se a defesa abandona, né, a gente ali talvez tivesse que continuar somente com a Simone, depois ia ter um novo julgamento, é todo um trabalho, todo um tempo que a gente perde, que a gente poderia ter com as nossas famílias, né? A gente não quer que esse trabalho seja jogado no lixo. E aí houve uma preocupação e tudo mais. Eu, particularmente, não era a favor de intimar jornalista. O doutor Carlos ponderou ali comigo. E a gente, o Ministério Público teve uma posição, né? A doutora Mariá também ali atuou, ponderando junto à defesa, teve a posição de dizer, olha, tudo bem, o Ministério Público, a princípio, é contra, mas a gente concorda somente a que seja chamada jornalista para, no máximo, vir aqui falar se esse depoimento foi dado pelo advogado, foi dado de livre espontânea vontade, e só. Porque senão, se você abre, daqui a pouco eles vão estar questionando o trabalho da jornalista, o livro da jornalista, e aí você perde qualquer objetividade. Né? E aí o Ministério Público teve essa posição, colocou em assentada, e enquanto o imbróglio ainda estava ali se resolvendo, a doutora Neares começou a formular, né, a sua decisão quanto a essa questão. E aí, enfim, ela termina, né, de formular a decisão, e a doutora Neares, nesse momento, na minha humilde opinião, prolata uma decisão brilhante, né, tecnicamente impecável. Ela decide que esse documento, né, porque o Ministério Público juntou um capítulo do livro e também a parte dos agradecimentos. Ela diz, olha, esse documento foi juntado há mais de 30 dias, a defesa tomou ciência dessa juntada, motivo pelo qual não se pode dizer que a defesa foi surpreendida pela menção feita a esse livro, de forma que não há motivos para que essa jornalista seja considerada uma testemunha referida aqui em plenário. Dessa forma, né, e isso é claro que a doutora Neares, com as palavras dela ali, eu estou meio que sintetizando, dessa forma ela indefere essa oitiva, e de forma muito acertada, né, preservando inclusive a liberdade de imprensa, ela indefere essa oitiva até por esses princípios, e considerando que a defesa já tinha se manifestado no sentido de abandonar o plenário, ela desconstitui, ela diz, então, considerando que a defesa já teve essa manifestação, declara as réis em defesa, né, todos os réus menos a Simone, em defesa, abre a vista de 5 dias para a nomeação de novo advogado ou constituição de defensor público e aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Aí ela vai de 15 salários mínimos a cada um dos advogados. Quando ela começa a narrar dessas multas, né, a cada um dos advogados de defesa, né, se levanta, excelência, pela ordem, gostaria de esclarecer, não foi bem isso, nós queríamos saber qual era a posição de vossa excelência, tenta dar a entender que foi um mal-entendido. A doutora Neares fala, não, doutor, eu ouvi muito bem, o senhor falou que se eu não deferisse, os senhores abandonariam o plenário, eu não estou deferindo. Não, excelência, veja bem, não sei o quê. Então, enfim, aí a defesa pede para ter uma reunião em gabinete, o Ministério Público acompanha, e a defesa decide continuar com o plenário e o julgamento continua a ocorrer. Foi tenso esse momento, foi tenso, realmente foi tenso ali para todo mundo que estava assistindo, achando que o julgamento pararia ali. Ainda bem que continuou. Ele Doutor continuaria Décio, com relação à Simone, né? Era a decisão da doutora, que a Simone ela tinha uma advogada própria, né? E os advogados tinham feito essa exigência, eram os advogados dos demais réus. certo. A Simone continuaria, só os outros que abandonariam, mas não foi o caso. O Uhum. LC não foi bem o que eu quis dizer, não foi bem assim. Acho que não me expressei muito bem, mas continuou, ótimo. Doutor Décio,
Vamos falar um pouquinho sobre as provas. Antes das provas, vamos conversar em específico sobre a Marzi. A Marzi, ela deu um depoimento. Ao meu ver, eu vi muita sinceridade em muita parte do depoimento. Eu vi muita sinceridade quando ela contou que dos 8 aos 16 anos ela sofreu diversos tipos de abusos físicos e psicológicos. Me deu muita verdade aquele ponto. Me deu muita verdade o sentimento dela em relação à Flor de Lis, tanto que a frase dela, dita ali, meu sonho é ainda ser adotada por Flor de Lis. Isso, na psicologia, alguns falam até em síndrome de Estocolmo, quando o abusado começa a sentir sentimentos pelo abusador. E a gente sabe da dependência ali, como o senhor disse, emocional, financeira, habitacional, das pessoas que moram naquela casa. Em específico, a Marzi. O que o senhor achou dessa pessoa? O marcondista tem que tomar um cuidado muito grande, né, quando fala de casos desse, porque para que não exponha, né, a intimidade dessas pessoas de forma desnecessária, né? A intenção do Ministério Público nunca vai ser humilhar ninguém ali de forma alguma, é só a nossa intenção sempre vai ser fazer justiça, né? Você que cobriu pode ter visto que a gente abordou, até não abordou alguns temas que seriam talvez apelativos, como questões religiosas, né, intimidade. A intimidade dessas pessoas, ela só pode ser abordada naquele aspecto da intimidade que for relevante ao processo, nada mais, nada menos. Então, questões peculiares da vida sexual, coisa do tipo, isso não nos diz respeito e a gente optou por, claro que a gente optou por isso, de não explorar essas questões. Então, por exemplo, você aí mencionou questões particulares que a Marzi narrou, ela optou por expor, né? A gente, muitas dessas questões a gente acaba descobrindo por análise de provas, mas a gente não explora e a gente se solidariza, né? Não é porque a pessoa está no banco dos réus que não é um ser humano e que também não tem seus sofrimentos na vida, mas para fazer justiça ali do caso concreto, a gente julga um crime, a gente não julga uma pessoa, né? E com relação particularmente a Marzi, havia provas, várias testemunhas de que ela dizendo que ela tinha realmente colocado pozinhos ali nos alimentos do pastor. O próprio Lucas, ele é abordado pela Marzi, né, quando ela procura, né, o Lucas para ver se ele fazia o serviço, até naquela mensagem que, por sincronização, né, acaba vindo até ao conhecimento do pastor, uma mensagem de planejamento do crime bem parecida com a forma como o crime efetivamente, né, o homicídio consumado efetivamente ocorreu, né, com a simulação de um latrocínio. Então, as provas contra a Marzi são contundentes. E como você mesmo falou, com relação a Marzi, vê-se claramente ali uma certa devoção, talvez, até pela Flor de Lis. E como eu te falei, nessa hora, até esses aspectos que eu mencionei de dependência emocional, dependência habitacional, dependência financeira, todos esses aspectos pesam, né? Então, assim, imagino realmente que possa causar uma comoção, certos relatos, mas nessa hora nós os promotores, né, temos de nos ater aos aspectos criminais da questão. E ali havia um conjunto de provas robusto contra a Marzi, e por isso, inclusive, que a gente recorreu da absolvição dela. Veja bem, ninguém está fazendo pouco do sofrimento de ninguém, mas muitas pessoas passam também por muitos sofrimentos na vida. Isso não é desculpa para cometer crimes, né? A gente sabe disso, ainda mais o homicídio, que é o crime mais grave de todo o ordenamento, né? O que eu sempre digo, o homicida é o mais perto que a pessoa chega de brincar de Deus, né? Você realmente remove a existência de alguém. Então, isso é muito grave. Então, minha opinião com relação a ela é essa. Nós nos compadecemos, né? Mas ela cometeu um delito e ela tem de responder por isso, assim como eu, como você, como qualquer pessoa, temos de nos submeter às leis. Eu perguntei em específico da Marzi, doutor Décio, porque, falando para leigos,
Os jurados podem ter tido clemência dela na decisão, mesmo vendo as provas em que seriam contundentes, mesmo analisando todas as provas, eles terem tido clemência e terem absolvido, em específico, a Marzi, por conta do histórico dela? Isso é uma possibilidade? Isso é uma possibilidade. O que acontece? Os jurados, eles não. Existe uma grande diferença da decisão, porque os jurados não deixam de ser juízes, né? É um órgão colegiado, mas eles são efetivamente juízes. E eu sempre gosto de lembrar que o jurado, ele talvez seja o juiz criminal mais importante, porque ele decide os crimes ligados ao bem jurídico mais importante de todos, que é a vida, né? E o jurado, diferente do juiz togado, ele não motiva a decisão dele, ele não precisa dizer por que ele decidiu daquele jeito. O juiz togado ele precisa, porque ele precisa prestar contas para a sociedade. Então é difícil aqui, para mim, para eu poder te dizer o que passou pela cabeça dos jurados, porque ali tem todo um sigilo. Ele pode, se ele quiser, mas como ele não motiva, a gente nunca vai saber qual foi Mas a existe a razão. possibilidade. Sim, é possível no tribunal de júri que o jurado, se quiser, absolva por pena, mesmo estando convicto. Agora, minha opinião com relação a esse caso, minha opinião, e como eu estou falando, é só uma opinião, porque eu nunca vou saber o que passa na cabeça dos jurados, né, e não devo saber, né? Minha opinião é que ali talvez um cansaço dos jurados, 7 dias de julgamento, e um excesso talvez de provas com relação a Ré Flor de Lis, Ré Simone, e talvez os jurados não tenham se atentado tanto às provas quanto aos demais réus, como a Marzi, como o André e como a Rayane, porque também tinha bastante provas contra elas, mas contra a Flor de Lis e até a Simone tinha um conjunto maior ainda, né? Então, agora vamos falar sobre as provas. Quase 43 mil páginas. Mais de 500 gigabytes de informações entre áudios, fotos e vídeos. Isso analisado humanamente pelo doutor Carlos, pelo senhor e pela doutora Mariá. Que, ao meu ver, é uma tarefa sobre-humana analisar essa quantidade de provas. Depois, qualificá-las, devido à grande quantidade, você saber o que deve levar para o tribunal do júri, porque não haverá tempo hábil para a apresentação de todas. Quais foram os critérios utilizados pelos senhores? Eu aqui acho até importante fazer justiça, né? Porque o doutor Carlos e a doutora Mariá, nós éramos os promotores ali que estavam atuando em plenário, né? Obviamente trabalhamos muito, mas eu sempre faço questão e eu sempre cumprimento, né, nos meus plenários a minha equipe, né? O Ministério Público ali teve nossos, pelo menos dois assessores que ajudaram, o pessoal da secretaria que cuida da parte administrativa, residente jurídico, estagiário também, né, que nos deu um suporte, porque, como você mesmo acabou de falar, é uma quantidade de dados absurda, muito grande, e também o João Aversa, né, um funcionário da DI, do Ministério Público, nos ajudou muito também na parte tecnológica ali, né, não é a nossa formação, Franklin, todas essas pessoas nos deram um suporte. Mas, como você mesmo disse, esses dados, esse excesso de dados, ele passa por um gargalo, que eu gosto de dizer, porque você pode ter 50 mil computadores para ali quebrar aqueles celulares, só que o computador, ele não vai saber analisar o que é importante daquilo ali e o que não é. Então, você passa por um gargalo de recursos humanos, né? De pessoas que têm que analisar aquilo ali. E como são dados, eu diria, né, ali Sensíveis. sensíveis, eles não podem, a gente não pode colocar para qualquer pessoa analisar. Então, ali nessa hora, eu realmente, o doutor Carlos, a doutora Maria, e mais uma ou outra pessoa que fazia essa triagem do que era importante ali ou não. E com base nisso, a gente foi tentando pensar o que tinha de mais importante, né, nesses celulares e tudo mais. Para né, juntar ali na sustentação, a gente tentou juntar as provas que eram mais contundentes, né? Ali no início da réplica, vocês devem ter observado que, inclusive, a gente conseguiu achar no celular da Ré Simone uma gravação. Aquele áudio é muito importante, porque o que acontece? Em regra, nesses celulares,
né, imagino você, que você vai pegar o meu celular para procurar provas. Qual é o aplicativo que você vai mexer primeiro? O WhatsApp, né? Sem sombra de dúvida, depois talvez você mexa ali nas fotos, você vai mexer talvez, enfim, no meu histórico de chamada, não sei, mas como a gente tinha pouco tempo, então, em regra, a gente ia no WhatsApp, nesses aplicativos. E eu lembro que num desses momentos de análise do celular da Simone, eu me debrucei ali sobre aquele celular e obtive algumas informações importantes, como, por exemplo, a Simone, ela relata, né, primeiro, em audiência, que o pastor assediava ela, mas que ela apagava essas mensagens de assédio do pastor, porque ela ficava, né, de alguma forma, né, ofendida, ela não achava um absurdo aquilo ali, não queria que os filhos vissem. E aí depois a Simone, no Conselho de Ética, ela muda a justificativa. Ela já fala que ela pagava por falta de espaço de armazenamento e ela precisava liberar espaço. Por que ela muda? E aí, para mim, ficou muito claro. Porque se ela não tivesse a primeira justificativa, ela não teria como explicar o fato dela pagar também conversas que ela tinha com a Flor de Lis e com outras pessoas. Na verdade, o que você tinha no celular da Simone ali era uma exclusão de uma série de dados que dava claramente a entender que era para assumir com evidências. Então, como ela não tinha como manter aquela justificativa para a Flor de Lis, obviamente é uma pessoa que ela não estava dizendo que estava abusando dela, ela cria essa justificativa do armazenamento. E aí, a questão é que quando você abre o celular da Simone no programa utilizado para quebra, né, de aparelhos celulares, você vê que o celular dela é um iPhone 7 com 128 GB de espaço, né, de memória. Ali aparece 124, porque 4 GB, 124 aproximadamente, porque 4 GB vão para o sistema operacional. Então, tem 124 para ela usar. Desses 124, quando você olha no celular, 108 GB estão livres, o que comprova, portanto, que essa versão de que ela não tinha espaço de armazenamento não era verdadeira. E aí, conforme eu cheguei a esse dado, eu comecei a procurar outros dados no aparelho da Simone que fossem importantes para o processo. E uma coisa que você deve lembrar é que uma das provas mais contundentes do Ministério Público é um diálogo estabelecido entre a Flor de Lis e o André, em que, dentre outras coisas, né, a Flor de Lis reclama, né, que o pastor teria deixado os garotos voltarem para casa de ônibus depois de um jogo de futebol, tudo mais, enfim. E aí consegue ali o apoio do André na empreitada criminosa. Olha, vem comigo, a gente dá um franguinho para ele, não sei o quê. Tem que me livrar desse traste, né? Fala algo ali também, fazer o quê? Não posso separar, se não escandalizar a igreja. Aquela troca de mensagens é muito importante e muito esclarecedora, né? E ali o André se refere à pessoa que está falando com ele como mãe, inclusive, mãe, estou contigo. Até para as pessoas que estão vendo entenderem, André era um filho de consideração que se casou, chegou a se casar com a Simone, filha biológica da Flor de Lis, e teve filhos, né? Teve filhos com a Simone. Mas depois ele acabou se divorciando, mas continuou morando na casa. Mas ele se referia a Flor de Lis como mãe, apesar, né, dessa questão toda, também chegou a ser sogra dele, de certa forma. E aí ele fala, mãe, estou contigo, pô, enfim, mostra claramente um incentivo do André e que ele adere à conduta da Flor de Lis. E aí, quando a Simone vai prestar depoimento na comissão de ética, ela relata que, na verdade, essa conversa, quem estabeleceu essa conversa com o André foi ela, porque ela estava junto com a Flor de Lis e o celular dela, a Simone, teria descarregado, e aí, por isso, ela pega o celular da Flor de Lis e ela teria feito essa conversa. Era uma época em que ela, dentre as diversas versões que a defesa tenta, né, apresentar, já perdi a conta do número de versões diferentes, uma delas é quando a Simone ainda queria dizer que ela e a Marzi somente que praticaram o delito. Então, ela diz isso, olha, fui eu porque o meu celular descarregou, então essa conversa fui eu que tive com o André. E já é muito pouco plausível, né, essa versão, por tudo isso que eu falei, por ele se referir como mãe. O André até fala algo assim, não lembro se é o André ou a Flor de Lis, depois a gente termina essa conversa pessoalmente. Ora, se fosse a pessoa errada, como é que eles iam terminar pessoalmente? Chegar na pessoa, ok, isso não é você, então, entendeu? Mas além disso tudo, né, além de não ser plausível essa explicação, eu comecei a dar uma olhada no celular da Simone, porque eu pensei, olha, no momento que eu encontrar um registro e comprovo que o celular da Simone estava funcionando no mesmo horário da conversa, eu comprovo que o celular dela estava carregado, estava funcionando.
E foi efetivamente o que aconteceu. Tinha muitos dados apagados, muitos dados, era muito difícil achar coisa ali no celular da Simone, muita coisa apagada. Não sei quem ajudou, não sei se foi ela sozinha, enfim. E aí, no aplicativo Health, que é de saúde, a gente acha um dado que é um registro do número de degraus de escada que a Simone teria, né? Todo iPhone tem isso, que a Simone teria subido naquele dia, mesmo dia da conversa. Esse registro ele é feito 9 horas, mais ou menos, da noite, aproximadamente. A conversa ela se dá aproximadamente entre 8 e 10 horas da noite. 10 horas da noite. Então, comprova que o celular da Simone estava funcionando durante a conversa. E aqui é bem importante pontuar que, inclusive, é o mesmo fuso horário, né, dos registros, né, o TC3 ou o CT3, não lembro, mas o mesmo fuso horário do registro. O E aí, TC3. isso. E aí, com base nisso, a gente comprova novamente uma nova versão falsa, né, ali trazida, além de já ser totalmente implausível o relato, a gente comprova que ele efetivamente é falso. E aí eu penso ali, então, já que eu achei esse registro, vamos procurar mais registros. E aí comecei a entrar em aplicativos que não tradicionalmente nós entrávamos. E aí eu vejo o Recordings, que é gravações. E aí tem 3 gravações ali dentro. Essas gravações, eu não lembro o dia exato, Marcondes, posso depois até confirmar para você, mas é de 2018 ali, e contemporânea à época em que o pastor estava constantemente dando entrada no hospital por crises gástricas e vômitos, e todas aquelas internações contínuas que são prova clara do envenenamento. Então, é mais ou menos naquela época. E aí, quando você vê o primeiro áudio, não tem nada muito relevante. Claramente, parece que alguém que apertou sem querer e deixou aquilo lá tocando. E aí, o primeiro tem 1 minuto e pouco, a gente não consegue ver nada de muito relevante. O segundo tem quase 20 minutos, esse áudio. E ele fica tocando. E é uma conversa, dá para entender pelo áudio, entre a Rafaela, filha da Simone, né, e a própria Simone. E ali a Simone fala diversas coisas aqui que eu não vou falar para não expor a intimidade, vai falar da intimidade dela, fala de questões familiares ali que não nos dizem respeito. E aí, em determinado momento, ela solta um comentário dizendo assim, e aqui é bem importante contextualizar que Xoxó era o apelido, né? As próprias testemunhas de defesa várias vezes se referem a Flor de Lis como Xoxó, era o apelido que era dado a ela principalmente, eu acho ali, as filhas da Simone, né, chamavam Flor de Lis de Xoxó, e Niel, todo mundo sabe que era o apelido do Anderson, né, do pastor Anderson. E ali a Simone fala algo no seguinte sentido, para a Rafaela, Xoxó tá dando remédio para matar o Niel, não tá? E a Rafaela fala assim, tá. E aí a Simone responde, tadinho, ele é muito chato, mas eu não queria que ele morresse assim. No que a Rafaela responde, não se preocupe não, ele vai ficar vivo para pagar por tudo que ele fez, ele faz muito mal para a Xoxó. Aí a Simone, acho que também, se eu me lembro bem, ela também confirma, realmente, ele faz muito mal para a Xoxó. E, enfim, e aí esse áudio está ali, no meio desses 20 minutos. E é um áudio que tem uma qualidade talvez não tão boa, você tem que prestar muita atenção para entender. E, para mim, esse áudio, ele sintetiza muita coisa. Porque, veja bem, se ela alega, né, eu não lembro qual dos depoimentos, ela alega que o pastor estaria assediando, a Simone, né, alega que os pastores estariam assediando desde 2012, ela. Isso. Esse áudio é de 2018. Não me parece um comportamento de uma pessoa que estaria sendo assediada se referir ao assediador como chato, ou até demonstrar pena dele, né, tadinho. Né? Não me parece algo que teria o comportamento de alguém que estaria sendo, inclusive, ela chega, os relatos dela vão aumentando, né? Primeiro ela diz que ele se masturbou na cama dela, depois ela diz que ele efetivamente a estuprou, e aí quando você vê esse áudio, não me parece ser não faz sentido. Passando por isso. E, além disso, isso comprova que a Flor de Lis estava realmente envenenando, lembrando, comprova que a Simone sabia, e que a Simone depois ela adere, né? Porque o próprio Rogério, que é um ex-namorado da Simone, relata que ela teria lhe dito que estava tentando matar o pastor, e o pastor, se eu não me engano, o Alexander também relata isso. Mas então comprova que a Simone sabia, inclusive, e que a Rafaela também, né? E outra coisa que para mim também ali é interessante, porque eles chegam a ter relatos, inclusive, de que o pastor teria abusado das filhas da Simone, né? Ela não teria pena, na minha opinião, se eles tivessem. Não Não teria pena dele.
né? Não acharia ele chato. Chato não me parece ser o tipo de Adjetivo. adjetivo, né? Um termo que se utilizaria. Eu acho que a pessoa chamaria de monstro ou algo assim, não de chato, né? Pelo menos a minha opinião. E ali, outra coisa que também é relevante, elas falam, ele faz muito mal para Xoxó. Ela não fala, ele faz muito mal para mim, ele não fala muito mal para a gente. Ela fala, eles falam, ele faz muito mal para Xoxó. O que só corrobora a versão do Ministério Público, que o entendimento deles é que aquele controle que ele tinha sobre o dinheiro, tudo mais, aquilo incomodava, né? Então, tanto que a própria conversa do André é muito esclarecedora quanto a isso. A Flor de Lis, ela não fala que não está se separando porque ele agride, porque ele é um monstro. Não, está se separando porque ela não quer escandalizar a igreja e que independência financeira é pouco. Então, eu acho que esse áudio ele é muito esclarecedor sobre a dinâmica e sobre o que aconteceu. É um áudio de menos de 1 minuto, esse trecho, mas que diz muita, muita coisa. E tem outro ponto também, doutor Décio. Nesse dia do áudio, que a Simone disse que teria sido ela a passar para o André, a gente tem que lembrar que era um jogo do Flamengo, certo? E tem fotos da Flor de Lis nesse jogo. E ela Sim. diz ali que o pastor não deu carona para as 3 pessoas, são 3 netos ali, e na Barra. Flor de Lis, pastor Anderson, 2, mais os 3 netos, 5 pessoas. É o que cabe em um carro. Não caberia Hum. uma sexta pessoa, que seria a Simone. Não É, teria como ela estar no carro com ele. E já que ela diz ali, Flor de Lis diz, você acredita que ele não deu carona que vai passar na Barra? E depois, o relato desses mesmos netos que teriam sido assaltados só comprovam que no carro ali, ou no Maracanã, estavam os 5 e não Simone. Era bem pois é. simples. Desculpa te interromper, Marconi. Pode terminar seu raciocínio. Não entendi. Não, desculpa te interromper. Eu te interrompi. Termina o seu raciocínio. Não, o raciocínio era esse. São 5 pessoas em um carro que cabem 5 pessoas. Não caberia Simone. Não teria como ela estar presente. A própria É, Flor de Lis e os próprios netos levaram a esse conhecimento que o pastor não deu carona. E eram 3. 3 no banco de trás, carona na frente, mais o motorista. Não dirige. esse relato todo é muito, né, muito forçado, na minha opinião. E é nessa hora que eu falo, às vezes, para os jurados, porque, veja bem, uma mentira, as mentiras podem ser várias, né? Tanto que as versões são várias, mas a verdade é uma só. Né? A tese do Ministério Público, a que o Ministério Público sustenta, é uma desde o início, a gente não sai mudando. Então, assim, uma mentira, muitas vezes, a gente prova, e algumas a gente não prova, mas a gente consegue presumir que a informação é falsa pelo contexto, pela implausibilidade. Além de todas essas informações que você acabou de trazer, que eu trouxe, que a gente comprovou que a informação era falsa, mesmo que a gente não tivesse conseguido fazer isso, eu acho que pelo próprio contexto, né, você, com bom senso, você consegue entender que aquilo é implausível, né, que aquilo não faz muito sentido. E eu às vezes, gosto de deixar claro para o jurado que o Ministério Público, nós atuamos de forma reativa nessas mentiras. Infelizmente, a gente não tem como estar lá gravando as pessoas para poder sempre dizer 100%, mas eu acho que numa hora que você vê uma testemunha em que você comprova claramente que ela está mentindo constantemente, você, jurado, você, imprensa, você, enfim, público, quem quer que seja, tem que começar a pensar e quanta credibilidade você vai dar para os demais relatos dessa pessoa, né? Porque é aquela questão. É um amigo seu que você pega mentindo uma vez, pega duas, né? Já deixa até de ser amigo. Mas você continua confiando nas outras coisas que ele fala? Eu entendo que não, né? Eu confio nos amigos meus que eu nunca peguei mentindo. Né? E a mesma coisa, uma testemunha, um relato de uma testemunha que é vacilante, que muda, que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, que claramente está mentindo. Quer dizer, você vai acreditar nos demais relatos dela? Eu tenderia muito a não acreditar, entendeu? Em muitas coisas que essa testemunha fala. Verdade. Doutor Décio, para finalizar nessa parte de provas, a gente também chegar no final, qual foi a prova que o senhor se deparou nesse processo? Qual foi a prova que o senhor se deparou e lhe causou mais surpresa, mais espanto? Do tipo assim, eu não acredito que eu estou vendo isso. Olha, Deve eu, ter alguma, porque foram várias ali, que eu li o processo e eu falei, meu Deus, isso aqui não aconteceu.
Olha, Marconde, eu vou ser bem sincero com você, assim, e eu acho que essa é até a opinião do doutor Carlos, da doutora Maria. Esse caso, até para quem já tem alguma experiência de júri, ele nos surpreende por diversas vezes. Eu sou uma pessoa muito cética, né? Se você me traz um relato assim, que foge um pouco do comum, eu tendo a não acreditar, a dar o benefício da dúvida, tudo mais. E muitas vezes acontecia de chegar para mim, né, relatos nesse processo em que, poxa, mas isso aqui, será? Será que isso é possível? Isso aqui é muito absurdo. E quando a gente se debruçava sobre a prova, a gente entendia que aquilo era verdade, ou seja, questões assim que realmente inacreditáveis, né? Eu não conseguiria aqui singularizar uma prova. Eu acho que assim, você ter provas de uma pessoa que instrumentaliza a própria família para praticar um homicídio ali por envenenamento, isso é assustador, né? Mas também tentar colocar, para mim, Marconde, eu acho que se alguém ainda tem alguma dúvida, né, da intenção da ré, ou, né, se alguém ainda tem alguma, principalmente na ré Flor de Lis, eu peço para que pondere o seguinte: além do pastor, a gente não pode deixar de pensar, por exemplo, no Lucas. O Lucas ele foi condenado porque ele comprou a arma, mas ele colaborou com o Ministério Público e tudo mais. Mas o Lucas, em nenhum momento, por exemplo, ele aceitou executar diretamente o pastor, né, o que foi efetivamente realizado pelo Flávio. A Flor de Lis, ela tentou forjar uma carta colocando a responsabilidade em cima do Lucas e ali do Alexander e do Wagner, né, o Misael e Luan, e veja bem, é um garoto, né, o Lucas é aqui, eu vejo a defesa às vezes falar em alguns momentos, mulher, negra, pobre. O Lucas é um menino também pobre, né, também negro, que também não teve muitas oportunidades na vida, ele acabou entrando para o tráfico, mas o Lucas, quando pediam para ele executar diretamente, ele se negava. E aqui me espanta ver uma pessoa que se diz mãe querer privilegiar um filho, né, os filhos biológicos, que claramente eram uma casta ali dentro, né, os filhos biológicos e alguns agregados, tentando de alguma forma proteger essas pessoas em detrimento do Lucas, por exemplo, mas também do Alexander e do Misael, né, mas o Lucas me chama muita atenção, porque o Lucas foi, inclusive, adotado legalmente pela Flor de Lis, era um garoto que ele precisava de orientação, ele precisava de uma mãe, e ali, né, ele é usado de uma forma muito cruel, na minha opinião. Sorte que o Lucas tinha a patroa dele, né, a Regiane, que é uma pessoa que brigou muito por ele e o protegeu, né, para ajudar a dar algum direcionamento para esse garoto. Mas, assim, é o que eu digo, se alguém ainda tem alguma pena, no sentido de que ela alguém ainda acredita nesses relatos da defesa que não são plausíveis, de que ela, né, a última versão dela é que o pastor agora agredia ela também, né? Quer dizer, isso foi no domingo, antes do júri. Cada hora é uma versão diferente. Se alguém ainda acredita nisso, pense então também no Lucas, qual é a explicação para tamanha crueldade com esse garoto? Talvez se tudo ocorresse conforme ela queria, esse garoto estava hoje condenado no lugar dela, com a pena dela, entendeu? Isso é muito grave, eu acho isso muito grave. Isso é o oposto do que uma mãe faria. Com toda certeza, doutor Décio, com toda certeza. Concordo plenamente com o senhor. Para finalizar, doutor Décio, chega a hora do júri, acaba ali os embates, vem ali a contagem dos votos, né? Sim e não, e depois proferida a sentença. Qual é o sentimento ali? Primeiro na contagem dos votos e depois na leitura da sentença. Para o senhor que trabalhou tanto, e o doutor Carlos, a doutora Maria, e os demais da equipe também, que merecem aplausos. Como foi esse sentimento? Mas aí, então, nesse caso, a hora da votação, isso a defesa também fala, é sempre uma hora de um certo nervosismo, né? A gente não sabe o que vai sair ali. Eu, particularmente, tenho que admitir que eu estava tão cansado que eu até deixei a doutora Maria, o doutor Carlos acompanhando, né? Eu tive algumas questões pessoais que eu tive de família que eu tive que resolver durante o julgamento, voltei ali para o final, mas eu estava bem esgotado fisicamente. Aliás, eu, doutor Carlos, doutora Maria, né? Nós tivemos até alguns sintomas até de estafa depois, foi muito cansativo, né? 7 dias de júri. Mas, enfim, há um certo nervosismo. Na minha opinião, ali, e eu posso falar só por mim, né? O doutor Carlos, a doutora Maria, enfim, eles podem falar por eles. A minha opinião ali foi de satisfação com relação à condenação da Flor de Lis e da Simone,
mas eu não fiquei satisfeito com a absolvição dos demais réus, e é que nem eu acabei de lhe falar, né? Não é porque a gente está aqui para ser encarcerador, punitivo, para destruir a vida de ninguém, não, é porque a gente quer justiça e havia provas contra eles, né? Eu, você, a gente se submete às leis e eles também devem se submeter. Ninguém tem direito de brincar de Deus com a vida de ninguém e muito menos de enganar, né, a sociedade, como ocorreu ali, né, por parte da associação criminosa. Várias tentativas, inclusive vários testemunhos narram que advogados, né, que a Flor de Lis tentava colocar advogados para adentrar no meio de depoimentos da delegacia. Quer dizer, tem uma testemunha que narra que tentaram prender ela dentro do carro para ela não depor. Então, isso tudo demonstra, né, assim, uma intenção de calar, né, de não mostrar a verdade, né. Numa das conversas de WhatsApp que a gente tem acesso no celular, se não me engano, eu não lembro se era da Rayane, eu não lembro qual filha, dá a entender, inclusive, de que havia intenção de que quem estivesse prejudicando a ré fosse expulso da casa, né? Isso é muito grave, né? Então, por isso que eu fiquei, eu particularmente, posso falar por mim, mas nesse ponto eu tenho certeza que meus colegas também concordam, nós do Ministério Público ficamos insatisfeitos com essas absolvições, mas ficamos satisfeitos, obviamente, com as condenações, né, da Simone e da Flor de Lis. Perfeito. Só fazer um adendo. O senhor e a doutora Maria sempre seguem uma linha, tanto no interrogatório quanto no embate. Mesmo tom de voz, mesma forma. Já o doutor Carlos, não. O doutor Carlos se transforma. Ele, no interrogatório, na audiência de instrução, ele é um. No embate, parece que ele veste a capa do super-homem, ele se transforma em outra pessoa. É engraçado como cada um age. Eu até brinquei com o doutor Carlos, né? Porque você parece aquele caso do livro do médico e o monstro. Você está tranquilo de uma forma, quando chega o embate, você é outra pessoa. Não é. Sabe? Tem que ter. Quem está ali do lado contrário sendo acusado, tem que ter muito respeito. Mas o senhor e a doutora Maria já seguem uma linha direta. É isso e vai até o final. E muito embora o que tenha me chamado a atenção tenha sido o entrosamento entre uma conversa sua com o doutor Carlos, no embate, um bate-bola que vocês fizeram ali, uma troca, e parecia que vocês tinham ensaiado isso há muito tempo. E eu duvido que vocês tenham ensaiado. Uma coisa, infelizmente, né, a gente não teve tempo, né, porque era muita coisa, era muita informação. Mas ali, o cansaço, né, exige que a gente colabore um com o outro também, né? O cansaço não, e a própria natureza do trabalho, né? Mas ali, às vezes, algum colega falava algum detalhe, o outro... E a gente não tem problema nenhum em assumir isso aqui. Às vezes, por cansaço, a gente não lembrava de algum detalhe, e aí a gente complementava um ao outro. Nesse aspecto foi muito bom poder contar com uma equipe ali, né? Foi uma equipe muito coesa nesse aspecto, e a gente se complementa, a gente se ajudou muito ali. Você pode ver que a defesa tinha uma equipe também grande, fazer aquele julgamento, um promotor ou promotora sozinho, seria algo assim, muito, muito pesado, não seria adequado, né? Então foi bom poder ter uma equipe entrosada, né? Nós nos complementávamos ali até nas análises do processo, na descoberta da prova. Às vezes alguém, olha, tem essa prova aqui, aí eu puxava, ó, tem essa aqui que linka com essa aqui, a doutora Maria, olha, e essa aqui também tem a ver, não sei o quê, e a gente se complementava. Então, nesse aspecto, foi muito importante poder contar ali com meus colegas. Porque a qualidade técnica apresentada nesse júri foi digna de estudo. Eu acho que esse caso, Flor de Lis, virou uma case, até para o mundo jurídico, porque tanto pelo caso em si, pelo crime em si, quanto pela qualidade técnica apresentada, tanto pelo Ministério Público, quanto pela defesa, de um tipo de defesa, não desmerecendo o trabalho, a linha de raciocínio que a defesa fez, mas sim a qualidade que ela apresentou. Foi uma qualidade ímpar de ambos os lados. Ambos os lados ali, eles conseguiram colocar o mundo político em outro olhar. Essa é a minha percepção e eu acompanho vários júris. E eu posso falar com toda certeza que a qualidade técnica apresentada nesse júri foi diferente, foi muito acima da média brasileira. Eu agradeço, assim, em meu nome, em nome também dos meus colegas, em nome da minha equipe, né, também.
e até em nome do Ministério Público do Rio, os cumprimentos, Marcondes. É muito bom ver o nosso trabalho reconhecido. Ali, como eu sempre digo, né, no júri, o meu salário não muda se eu ganhar ou se eu perder o júri, entendeu? Eu ganho a mesma coisa todo mês, doutora Maria, doutor Carlos, todo mundo ganha, mas a gente tem noção da importância da nossa função, né, e de honrar essa instituição da qual nós temos um orgulho enorme, que é o Ministério Público do Rio de Janeiro. E fico feliz de poder dizer que nós ficamos satisfeitos com esse aspecto ali da nossa atuação, de poder ter honrado a nossa instituição, e fico feliz de ouvir também aí os cumprimentos, né, você que também fez um acompanhamento desse caso muito profissional, gosto de dizer, muito sério, né, você e a Fernanda, né, ali teve uma questão da imprensa, eu fiz questão de pontuar esse elogio à liberdade de imprensa por causa disso. A gente tem que valorizar os membros da imprensa que realizam um trabalho sério, né? Então, assim, esse elogio vindo de você é muito bem-vindo. Eu agradeço. Aí é com muita satisfação que eu recebo esse elogio. Dr. Décio, só tenho a agradecer a sua presença por disponibilizar o item que o senhor tem, que é mais valioso na sua vida, que é o tempo, porque o tempo que o senhor disponibilizou agora nunca mais vai retornar para o senhor. Então, o que o senhor doou para a gente agora é precioso. Só temos aqui a agradecer essa conversa, esse bate-papo, para explicarmos aqui. Espero recebê-lo aqui muitíssimas outras vezes. Será um prazer, Marcondes. Grande abraço, Dr. Décio. Fique com Um Deus. abraço. Tchau, tchau. Logo. É isso, gente. Essa foi a entrevista com o promotor de justiça Décio Viegas, responsável pela condenação de Flor Delice, Simone, e no júri anterior, 4 réus. Um trabalho que beirou a perfeição, embora seja cansativo por demais, mas que demonstra que existe o Ministério Público de Justiça. Não é o Ministério Público de Defesa, não é o Ministério Público de Acusação. Então, é com muito orgulho que a gente pode ver que tem profissionais que representam a nossa sociedade. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até amanhã.